O experimento oscilador harmônico simples foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar na prática conceitos teóricos abordados ao longo da disciplina de Física 2, especificados nos assuntos de ondas e movimentos harmônicos. Para este experimento, são utilizados pesos com diferentes massas, porta-massas, um pedestal com suporte para pendurar molas e 3 molas helicoidais de aço. É observado nesse projeto a análise de ondas através do peso e da massa de um objeto sobre uma mola. Colocando este experimento na área do eletromagnetismo voltado para o experimento de Hans Ørsted, percebe-se que uma agulha colocada sob a influência de um campo eletromagnético pode alterar o sentido para qual aponta. Ao alterar o fluxo de uma corrente geradora de campo eletromagnético, o sentido da agulha irá inverter. Com isso, percebe-se a possibilidade da criação de movimento harmônico proveniente dessa inversão de fluxos magnéticos. O movimento harmônico simples, MHS, é um movimento periódico que acontece exclusivamente nos sistemas conservativos. É aquele que não há ação de forças dissipativas. No MHS, uma força restauradora atua sobre o corpo de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio. A descrição do MHS é feita com base em grandezas de frequências, período, por meio de funções horárias do movimento. O experimento de Ørsted foi uma experiência científica realizada por Hans Christian Ørsted em 1819, que proporcionou uma grande evolução dos conceitos de eletricidade e magnetismo. Ao realizar diversas experiências, Ørsted observou que uma corrente elétrica, passando por um condutor, desvia uma agulha magnética colocada na sua vizinhança, de tal modo que a agulha assumiria uma posição diferente ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. O sistema de massa-mola é um oscilador que é composto por uma mola ideal de uma constante elástica K presa a um corpo de massa M. E quando nós esticamos essa mola, ela vai adquirir energia potencial elástica. Quando se solta, essa energia potencial vai ser periodicamente convertida em energia cinética. E quando ela está executando esse movimento de oscilação, ela vai esticar até um certo ponto e depois vai retornar a um ponto de equilíbrio, que era o ponto onde ela estava anteriormente. Para demonstrar bem como funciona o sistema, separamos aqui um vídeo mostrando na prática como esse sistema funciona. Para estes experimentos usaremos pesos com diferentes massas, porta-massas, um pedestal com suporte para pendurar molas e 3 molas helicoidais de aço. As molas utilizadas são de aço cujas deformações são do tipo elásticas, ou seja, uma vez esticadas elas voltam ao tamanho original depois de cessada a força. Iniciaremos o experimento pendurando uma mola no suporte e acoplando um porta-massas a ela. Ao colocarmos uma massa de 200 gramas no porta-massas, veremos a força-peso fazendo com que a mola se deforme e se alongue. Segundo a lei do cientista inglês Robert Hooke, este alongamento da mola é proporcional à força-peso, sendo que a constante de proporcionalidade é chamada de constante elástica da mola. Assim, quando colocamos mais uma massa de 200 gramas, a mola irá esticar mais, de maneira proporcional ao acréscimo da força-peso, como podemos ver. Outra característica desse sistema massa-mola é a oscilação harmônica que ela pode executar. Uma vez esticada além do seu ponto de equilíbrio, o sistema passa a oscilar com um determinado período. Se retirarmos uma das massas, o seu período diminui, ou seja, o sistema passa a oscilar mais depressa. Agora vamos pendurar 2 molas idênticas, uma em cada extremidade do suporte. Em seguida, 2 massas iguais, uma em cada mola. Como são idênticos, os 2 sistemas irão esticar da mesma forma. Além disso, quando postos a oscilar,
irão executar o mesmo movimento harmônico com os mesmos períodos de oscilação. Porém, se substituirmos uma das massas por outra de menor peso, poderemos observar que a mola esticará menos. Além disso, quando postas a oscilar, os períodos de oscilação agora serão bem diferentes. Para molas iguais, quanto menor a escala, menor o período de oscilação. Faremos, por fim, uma nova substituição, agora de uma das molas. Mesmo pendurando massas iguais em cada uma das molas, elas esticarão de forma diferente. Além disso, quando postas para oscilar, os períodos também serão diferentes, pela diferença da constante elástica das molas. Podemos ver que quanto maior a constante elástica, menor é o período de oscilação, mesmo para massas iguais. Equações. As equações do oscilador massa-mola são obtidas se baseando na segunda lei de Newton e na lei de Hooke. A força resultante sobre o corpo de massa m é uma força elástica, e devido a isso, essa força é equivalente ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, com isso, obtemos força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aceleração é igual a menos k vezes elongação dividido por massa. Velocidade angular é igual a raiz quadrada de k dividido pela massa. Com base nesses resultados obtidos, é possível, então, determinar as outras equações do oscilador massa-mola. A frequência é igual a 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada de k dividido pela massa. E o período é igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa dividida por k. E com isso concluímos a parte das equações. Agora iremos demonstrar o experimento de Hans Ørsted. Os materiais serão uma rolha fina, um ímã, um elástico, uma agulha, um estilete, um recipiente com fundo plano, uma pilha, uma fita isolante e um alicate. Primeiramente, nós iremos cortar um pedaço da rolha com um estilete bem afiado. Em seguida, nós iremos inserir a agulha nesse pedaço de rolha que nós acabamos de cortar. Agora nós vamos imantar a agulha no ímã. Na bateria com a fita isolante nós iremos conectar o fio e o elástico. Iremos inserir no recipiente a água com o corante . Colocar o nosso pedaço de rolha com a agulha para boiar ali no meio. E com a ajuda do elástico, conectar a outra parte do fio na bateria também. Agora iremos observar como a agulha se move. Podemos perceber então, por meio do experimento, que a corrente elétrica que a gente está gerando interfere na agulha, né? Na agulha que a gente imantou e transformou ela numa bússola. Ørsted provou por meio desse experimento que as cargas elétricas em movimento podem gerar campos magnéticos. Por isso, nós vemos a interferência na bússola.